Fala galera, beleza? Eu sou o Willi aqui da Minha Amada Horta e hoje eu tô trazendo para vocês uma curiosidade sobre plantios, né? Como que a gente tem frisado tanto e por que a nossa missão, né? De estar trazendo aqui, ter criado esse canal e estar sempre trazendo conteúdos para vocês e estar mostrando como facilitar. Aqui a gente sempre está trazendo dicas de como você estruturar, como você começar a sua horta, ou você que já cuida algumas dicas para você melhorar o seu manejo. Então, hoje o vídeo de hoje eu vou estar falando mais sobre a importância do plantio, quando que o homem começou a fazer tem registro dos seus primeiros plantios. Então, os primeiros registros, né, datam de plantios, foi da média de 10 a 12 mil anos atrás, né? Foram os primeiros plantios surgiram nessa região, que foi da Mesopotâmia, do Egito Antigo, né? Ali naquela região chamada de Terra Fértil. Foi onde teve a Revolução Neolítica, onde os homens começaram a sair daquela vida de caçar e colher frutas, ou coisas que eles já encontravam já prontas já, e começou a fazer a construir suas primeiras tribos, suas primeiras aldeias de civilizações, e começaram a fazer seu próprio plantio. Ele percebeu que a semente que ele plantava, ele se desenvolvia, vinha a planta e ele conseguia fazer. E lá surgiram diversos plantios, né? Na beira dos rios, onde eles já utilizavam. Eles desviavam o percurso da água para poder fazer a molhação, o escoamento de água. E lá começaram os primeiros plantios: trigo, cevada, lentilha, entre outros. E as frutas também. As frutas levam mais tempo, mas esses de cultivo rápido, o homem conseguiu fazer o seu desenvolvimento. Então foi o surgimento, né, de quando o homem começou a produzir o seu próprio alimento, plantar e colher. E os plantios em vasos, né, também não é algo recente, né, apesar de a gente achar que é algo novo, mas não é também. Os primeiros vasos, plantios em vasos, surgiram a média de 4 mil anos atrás, né. Foi lá no período ainda de Roma, do Egito Antigo também, já do Egito e da China também, entre outros da Ásia ali, que começou esses primeiros plantios em vasos. E como que foi que eles observaram? De início era um cultivo, plantios em vasos, servia mais como uma decoração. Então eles utilizavam vasos com flores, jardineiras feitas de pedras também, e começaram a cultivar suas primeiras hortas também nesses vasos. Então unia algo estético. A casa que tinha aquelas estética montada, aqueles jardins já montados ali, trazia um empoderamento maior para aquelas pessoas. Um exemplo disso também, as pessoas lá do Japão começaram a cultivar aquelas mini árvores, né, em vasos, que é o muito conhecido bonsai, né? As pessoas cultivando seus bonsais em vasos. Outras pessoas começaram a trazer orquídeas de árvores para cultivo em vasos também, retirar de uma árvore e colocar em outra no seu quintal ali. Era formas dessas pessoas que utilizam até os dias de hoje de estar trazendo uma decoração, ornamentação para o seu quintal também, e surgiu com as árvores frutíferas, entre outras. Com o passar do tempo, essas aldeias, né, foram crescendo e hoje em dia são chamadas de cidades, né, que é onde a gente vive atualmente. Tudo é cidades hoje em dia, e foi perdendo bastante essa característica de plantio. Perdeu pelo fato, assim, das pessoas terem a facilidade de estar encontrando esses alimentos hoje disponíveis, tudo em mercado. O arroz, o feijão, todos os outros produtos, tudo já industrializado na prateleira do mercado, e a correria do dia a dia fez com que essas pessoas se dedicassem à sua vida de trabalho e abdicassem do seu cultivo. Espaços menores também, né? Pessoas hoje estão vivendo muito em apartamento, e casas, construções, lotes cada vez menor também. Então o cultivo em vaso é o que vai te possibilitar você cultivar na sua própria casa. Eu venho de uma cultura onde pessoas cultivavam suas hortaliças em casa, né? Desde a época dos meus avós, que eu vim do interior. Cidades do interior ainda tem essas raízes de plantio ainda, né? Minha avó sempre plantava. E um fato interessante que quando você for montar a sua horta, tem que ser próximo a um ponto de água. A região que minha avó plantava ficava numa região que dava média de 1 quilômetro de casa, porque lá não tinha água encanada. A gente utilizava aquela água de pegar numa cacimba e levar até a casa da gente, que dava média de 1 quilômetro. Então a horta foi montada próximo dessa cacimba, daquele tanque que era a coleta de água da chuva. Ali a gente fazia os canteiros, cercava, pro gado não mexer, e fazia todo dia molhar pelo período da manhã e no período da tarde. Então, quando você for escolher a sua horta, você sempre busca plantar ela próximo a um ponto de água, uma torneira, alguma coisa do tipo que você tiver.
E, como eu estava falando, essas raízes têm sido mantidas ainda no interior por conta que as pessoas não têm essa facilidade, né, de encontrar todos os itens em mercado. Mercadinho de interior é raro você encontrar esses mantimentos, hortaliças, temperos, tudo fresco. Então as pessoas preferem plantar. E pelo custo-benefício também, que é bem mais barato você produzir seu próprio alimento, você cultivar em casa. Já na cidade grande, hoje em dia está crescendo, voltou a crescer nos últimos anos, né? Acho que por conta da pandemia as pessoas viram, teve esse estalo, esse choque assim, que ela pode produzir, que ela deve produzir as coisas dela em casa. E também não é nem por conta financeira, né? É mais pelo prazer terapêutico que você tem, você pegar a sua plantinha, você cuidar. Você plantar, por exemplo, um pé de alface desse aqui num vasinho desse aqui, tá? Aqui está com 2 semanas que foi plantado aqui, está na sua fase de desenvolvimento, e com a média de 30 dias ela já chegar num ponto de colheita desses aqui. Então é muito prazeroso você poder produzir e é muito barato. O custo inicial às vezes sai um pouco alto, dependendo do modelo de vaso que você buscar, né? Porque aqui tem vasos simples, que você pode montar, tem uns vasos que esteticamente são mais trabalhadas, né? Que você pode estar utilizando. Jardineiras, vasos redondos, quadrado e as floreiras. Isso aqui é um vaso que é perfeito para você utilizar em uma bancada, em uma janela, você pode estar cultivando aqui e fazer um consórcio de plantas para você fazer um cultivo. Tem vasos maiores também, que você pode estar utilizando, e aqui você consegue fazer um manejo com vários tipos de hortaliças, e também vai ter os plantios em vasos pequenos, como já mostrei para vocês. Aqui você consegue cultivar uma sálvia, uma salsinha, cebolinhas e aqui uma rúcula. Olha a quantidade de rúcula que conseguimos produzir nesse vaso aqui, um vaso simples. Então, o primeiro investimento seu seria o quê? Em vasos e terra. E as mudas, né? Que você vai fazer o plantio. Depois que você fizer esses plantios, vai ficar mais em conta, que você vai só em busca de novas sementes ou novas mudas para estar refazendo o plantio. Então, o investimento alto mesmo, eu falo alto assim, porque o custo de um vaso desse aqui é a média de R$4, R$5. Depende do modelo do vaso que você vai estar escolhendo. Então, depois você vai colocar uma mudinha aqui que custa a média de 25 centavos, 35 centavos, R$1, R$2. Então, vai variar do produto que você vai estar fazendo o plantio e os cultivos que você vai estar fazendo. Então, você consegue, pelo poder aquisitivo menor, estar adquirindo seus produtos. E o melhor de tudo, né, galera, que você pode estar produzindo na sua casa, é você saber o que você está consumindo realmente, né? Que aqui a gente consegue cultivar alfaces, rúcula, manjericão, salsa, alecrim, vários outros aqui, o coentro, cebolinha, todos eles você consegue cultivar na sua casa sem o agrotóxico, né? Sem um adubo químico. Você pode estar utilizando um esterco já curtido, preparado, uma farinha de osso, uma torta de mamona, são todos produtos naturais, tá? Orgânicos, e não está utilizando também inseticida, pesticida, essas outras coisas mais que vai estar destruindo a nossa saúde também. Então, além do prazer de você cultivar, terapêutico e tudo mais, tem a saúde também, que a gente sabe que a gente está se alimentando. E para você também que está curioso em saber onde fica a nossa loja fica aqui na Central Flores, dentro do Ceasa de Brasília, tá? Para você que é aqui de Brasília, passa aqui, vem aqui conhecer a minha amada horta, você vai gostar, vai encontrar uma variedade incrível, tá? Você encontra vários tipos de produções aqui, de parte de hortaliças, de frutíferas, flores para decoração, entre outros mais. E para você que é de outro estado, quando vier a Brasília, coloque no seu roteiro para você vir conhecer, você vai se encantar com o que você vai ver aqui na Central Flores. Valeu, obrigado.